a gente tem o quadro Direito e Família com Berta Vempo. É um prazer te receber, Berta. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Renato. Boa tarde para os nossos telespectadores também. Então, na semana passada eu falei sobre relacionamentos, tipos de relacionamentos e seus efeitos jurídicos. E o que são os efeitos jurídicos? São a partilha de bens, ou seja, quando eu me divorcio, eu posso pedir a metade daqueles bens comprados durante o casamento ou a união estável, a pensão alimentícia, que é aquela prestação mensal para aquele que não consegue ingressar no mercado de trabalho, não consegue se autossustentar. Então, lembrando também que na semana passada eu falei que somente gera efeito jurídico o casamento e a união estável. O namoro, a relação de amantes, o noivado, eles não geram. Então, gente, antes de iniciarmos as perguntas, eu vou repetir o nosso WhatsApp para quem quiser enviar perguntas para a Berta responder ainda hoje. Então anotem aí, 51995 17 14 12. Vocês podem enviar suas perguntas por lá que a gente responde aqui. Berta, vamos lá, iniciando assim para começar essa explicação. Se o casal, se as partes não escolhem um regime, qual a lei do Brasil impõe? Bom, o regime legal é o regime da comunhão parcial de bens se o casal não fez uma eleição. Então, o que é a comunhão parcial de bens? Todos os bens adquiridos durante o casamento ou a união estável que são comprados, onde há onerosidade, que são pagos, ou seja, se injeta dinheiro na compra desses bens, eles são passíveis de divisão. Não entram na comunhão parcial de bens aqueles bens que não têm onerosidade, ou seja, se eu recebi uma herança, se eu ganhei de doação ou dos pais ou de alguém, o que não tem ingresso financeiro não entra na comunhão parcial de bens. E como é que funciona a questão das heranças? Se recebeu a herança antes ou depois do casamento, isso influencia? Como é que é a legislação? A herança recebida durante o casamento nesse regime da comunhão parcial, ela não divide, mesmo que ela tenha recebida muitos anos antes, lá no início do relacionamento. Inclusive, se, por exemplo, eu recebi de herança um valor em dinheiro e eu comprei um imóvel, comprei um carro com esse valor, e essa parte recebida em herança, ela não se comunica com o outro. Então, no caso de divórcio, se houve o ingresso de herança na comunhão parcial de bens, esse valor vai ser excluído da divisão e aí o restante, sim, que foi adquirido com dinheiro do casal, vai ser partilhado, tá? Mas isso é um instituto chamado de subrogação, em que a herança é excluída da divisão dos bens. E a gente já recebeu uma pergunta que vem de encontro. Berta, você disse que na comunhão parcial de bens serão divididos aqueles que os bens somente serão divididos aqueles comprados durante a relação. Mas se, por exemplo, os meus pais me deram um terreno e a casa eu construí durante o meu casamento na comunhão parcial de bens, como fica essa situação? Muito bem, aí eu tenho então um terreno que eu recebi dos meus pais e uma casa construída com dinheiro do casamento. Nesse caso, o terreno não é passível de divisão, mas sim o valor da casa. Por exemplo, eu gastei 50 mil reais para construir essa casa. A divisão desses bens vai ser só 25 mil reais para cada um e o terreno fica com aquele que recebeu o terreno de herança, mas ele não entra na divisão. Que bacana. Então é comum casais que num divórcio têm bens que dividem e outros que não. Isso funciona, mas nem sempre tudo é dos dois. Exatamente, nem sempre todos os bens vão ser divididos, lembrando que nós estamos falando aqui do regime da comunhão parcial. Só no regime da comunhão universal de bens, aí sim, absolutamente todos os bens, inclusive os recebidos de herança, vão entrar num eventual divórcio para divisão e partilha de bens. E a pessoa, quando for fazer esse contrato, ela pode escolher se ela quer fazer, digamos, eu tenho uma herança e eu quero que ela entre na partilha. Eu posso, a lei não impede que eu destine isso para o meu cônjuge.
Pode, desde que seja feito um contrato de comunhão universal de bens, né? Ou eu tenho o direito de doar para o meu cônjuge por um testamento, por uma doação, mas legalmente, naturalmente, se nada for dito, aí não ingressa herança, salvo no regime da comunhão universal de bens, que absolutamente tudo ingressa para divisão. E se o casal não quiser dividir nada? É possível isso? É possível, inclusive vem sendo muito utilizado atualmente esse regime, que é o regime da separação total de bens, mas para que esse regime seja válido, tem que ser feito ou um contrato de convivência para a união estável ou um pacto antinupcial para o casamento num tabelionato de notas, por escritura pública. Então, eu não posso fazer um contrato particular com meu marido estabelecendo o regime de bens, né? Existe um requisito legal que é a escritura pública. E quando que se deve fazer isso? Antes? Dá para fazer depois que já está casado? O ideal para que ele seja válido sempre é que ele seja feito antes. Aí ele tem validade desde sempre. Mas se ao longo do casamento ou da união estável eu desejo mudar o meu regime de bens, eu posso, desde que seja não para subtrair bens. Por exemplo, no casamento eu tenho que entrar com uma ação de alteração de bens. Ali o juiz vai ver se eu estou prejudicando o direito de terceiros ou não. E aqueles bens que a pessoa já tem direito à metade, eles têm que ser resguardados, ou seja, a meação dela até aquele momento ainda vai existir. Eu não posso excluir essa meação anterior. Na união estável, a mesma coisa. Eu posso fazer essa alteração desde que eu ressalve os bens anteriores. Só aí não há necessidade, né, de fazer toda essa regime de alteração que nem casamento. E existe uma idade limite para convocar a separação de bens, parcial, enfim? Uma idade não, a partir do casamento, né, que é para maiores de idade, aí pode ser feito esses contratos estipulando o regime de bens, assim como várias outras cláusulas e tudo que o casal queira deixar ali consignado, que vai, na verdade, reger o casamento durante todo o tempo. Bacana. Eu posso doar para o meu marido ou esposa maior de 70 anos se eu não quiser deixar ele desamparado? Bem lembrado. O que acontece? Pessoas com mais de 70 anos são obrigadas a casar pelo regime legal de bens, né? Existe uma proteção ao idoso para que as pessoas não se aproveitem de uma pessoa com mais idade com interesse patrimonial. Então, o idoso, ele casa com o regime da separação obrigatória de bens, ele não pode convencionar outro regime e apenas os bens onde há presunção do esforço comum, ou seja, comprado ao longo do casamento com um esforço comum, eles vão ser divididos. Então, o idoso ele não tem a opção de estipular um regime diferente da separação obrigatória, porque isso é uma proteção legal conferida ao idoso. Mas eu posso deixar um testamento doando, por exemplo, metade do meu patrimônio para o meu cônjuge, a minha companheira, para aí sim deixar ele resguardado. Maravilha, Berta. Muito obrigada, sempre muito bom te ter aqui com a gente. Lembrando que a Berta está aqui no Mosaico toda terça-feira trazendo mais assuntos sobre esse guarda-chuva nosso de direito e família. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada a todos vocês. E só uma última questão que muita gente não sabe, mas as dívidas do casal, se contraídas em favor da família, também são passíveis de divisão. Importantíssimo, né? Não é hora só de dividir os bens, tem que dividir as contas. Exatamente, tem que dividir as contas. Maravilha, Berta. Muitíssimo obrigado.